Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui em Goiás, 8 horas da manhã, são 22 graus Celsius de um dia lindo. Houve, acho que alguma má interpretação, quando eu falei no grupo que o dia amanheceu lindão. Gente, eu moro em Goiás, tipo 1000 km do mar, sol não é bonito, tá vendo? Tudo cinza, tudo cinza. O sol é aquela mancha levemente clara ali. Isso para mim é um dia bonito. Sem o sol. Certo, eu entendo que quem mora na praia, perto do mar, acha o sol uma beleza, mas... né, não é. Enfim. Ontem aconteceram coisas. Aconteceram coisas pesadas. Vamos falar um pouco sobre elas, né? Resumir um pouco da live de ontem. A Federação Russa foi atacada 2 vezes. Vamos falar sobre o primeiro ataque. Mentiu-se muito. Falou-se que o ataque em Alabuga, no Tartaristão, foi contra uma refinaria. Não foi uma refinaria mesmo. Depois falou que era um local, a fábrica de drones. Não foi. Sabe por quê que eles mentiram? Para esconder o fato de que o que foi atacado foi uma escola. E as vítimas foram adolescentes e crianças. A TV espanhola, por exemplo, mentiu como se não houvesse amanhã. Mas não foi só a TV espanhola que mentiu, é a TV pública espanhola. Quer dizer, o governo espanhol. Não foi só a TV espanhola que mentiu. A mentira de que foi uma fábrica de armas, a que foi uma refinaria, acho que foi pouco, porque ela é tão imbecil que não fazia sentido. O formato do prédio não é mesmo de uma refinaria. Então, né, a mentira prevalente que era uma fábrica de drones. Não. Para dar a impressão que foi um alvo militar. Não foi. Foi uma escola, foi um alvo civil. É óbvio que... E o número de pessoas desvividas já chega a 13. Ou seja, crianças. E é claro que o Putin não vai deixar isso, né? Mas, não satisfeitos, pouco depois houve um ataque contra a cidade de Kursk. Um ataque bem devastador. Mas esse ataque, vamos deixar ele só como um ataque. A resposta russa vai vir por causa do primeiro. Porque foi um alvo civil. Foi um alvo civil. Foram crianças. E eu já expliquei muitas vezes. Quer morrer na Rússia? Fácil. Agride uma criança ou um idoso em público. Você vai conhecer um falecimento bem rápido. Na mão das próprias pessoas que estiverem te vendo. Os russos têm tolerância zero a terrorismo. E quando você ataca uma escola, isso é terrorismo. O alvo foi uma escola. Então não foi um acidente. O que seria um acidente? Vamos comentar, por exemplo, uma das coisas que o Estado, cujo nome nós não podemos mencionar, fez ontem. Tinha um grupo de voluntários que fazia comida para a população faminta de Gaza, né? Aí, por acidente, o Estado de Israel, mesmo tendo escrito em cima dos veículos, né, que era uma organização, uma ONG, né, eles por acidente acertaram o alvo, né, e assassinaram pessoas. Aí depois, as pessoas que eram 3 barracas dessa organização, a segunda foi lá para socorrer a primeira, e por acidente o Estado de Israel acertou de novo, matando mais gente. E aí o pessoal da terceira barraca, vendo o que tinha acontecido com o pessoal das 2 primeiras, foi lá tentar acudir. E aí, mais uma vez, por acidente, Israel atingiu e matou mais gente ainda. Isso é um acidente. Não sei. Para os Estados Unidos, eles não viram nada de errado. Então tá, né? Agora, atingiu uma escola. O Estado, cujo nome não pode ser mencionado, atingiu muito, né? Escola, mesquita, igreja, hospital, jornalista, médico,
um massacre no hospital, né? Foram mais de 300 pessoas desvividas com a desculpa. Qual que foi a desculpa? Ah, sim, havia terroristas, havia terroristas lá, malvados. Não apresentaram nenhum, mas se eles disseram, né? Eles quase nunca mentem, só quando respiram. Então, né? Foi um alvo legítimo, né? Afinal de contas, tá escrito na Convenção de Genebra que hospitais são alvos legítimos. Opa, não está, está escrito exatamente o contrário. Mas, né, não tem nada de errado. O Ocidente acha muito normal você atacar escolas, pelo jeito. E acha normal atacar hospitais, pelo jeito. Depende de quem ataca. Se for eles, tudo bem. Então, ok. Mas a Rússia pensa diferente, ela tem uma abordagem diferente das coisas. Então, ao atingir uma escola e desviver crianças, e o Ocidente vender, cara, é impressionante como eles mentem. Então, não é uma coisa exclusiva do Estado ilegítimo, né? Eles todos mentem muito. E a imprensa serve para isso, para mentir. Eles cometeram um engano tático, vamos colocar assim. Porque o lance, gente, é que eu até expliquei durante a live, a Rússia tem uma lei anti-fake news extremamente dura, mas muito dura. Tá que lá nem crente é proibido, né? Não pode ter crente lá. É proibido. Então, né? Mas mesmo se houvesse, a situação deles lá ia ser bem mais difícil, porque fake news lá são punidas. E no caso de fake news envolvendo as Forças Armadas Russas, são punidas com severidade extrema, são 10 anos de prisão. E depois vocês procuram um documentário sobre como são as prisões russas, para ver se compensa mentir para entrar numa delas, né? Então o resultado, e ontem eu até comentei isso, normalmente eu faço isso, apresento a live numa janela e na outra eu fico vendo, eu fiz um feed de umas 100 páginas de todo tipo de noticiário russo, dos mais poderosos, RT, Comerciante, todos eles, aos alternativos, aos governamentais, aos oposicionistas, aos ligados a partido político. É um feed de mais ou menos sem exagero, uns 100 noticiosos que fica lá. E eu só atualizo, só dou o F11 de 15 em 15 minutos. Aí ontem eles falaram sobre tudo. Terremoto em Taiwan, o primeiro terremoto, depois o segundo terremoto. Contaram a história de uma criança que 5 anos, tadinha. 8 horas da noite ela resolveu brincar e se perdeu na floresta. A Rússia tem muita floresta, vai por mim. Vocês acham que a Amazônia tem floresta porque vocês nunca viram a Rússia. Inclusive, tecnicamente, a taiga é 2 vezes maior que a Amazônia. Então, realmente, a Rússia tem muita floresta. Então, uma criança se perdeu na floresta à noite, com a temperatura abaixo de 0. Ela só não morreu, foi encontrada viva no outro dia, porque o cachorro foi com ela. E quando ela colapsou por causa do frio, o cachorro simplesmente deitou em cima dela, impedindo que ela morresse de frio. Quando eles acharam a criança, estava lá, ela estava desmaiada, né? Com o cachorro abraçado nela. Não ela abraçada no cachorro, o cachorro abraçado nela. E também teve uma história interessante sobre um famoso... Esses caras que lutam, né? A Rússia gosta muito desse esquema de luta, sei lá. E aí ele estava casando, ele era muçulmano, estava mostrando as fotos do casamento, uau, né? Tava cheio de notícias interessantes. Nem um pio, nenhum ar sobre os ataques que a Ucrânia tinha desferido contra a Rússia. E vamos falar mais um pouco do primeiro ataque. Disseram que foi um drone que entrou 1.200 quilômetros dentro da Rússia,
e fez esse ataque. Gente, a chance disso acontecer é a mesma de eu ganhar na loteria 2 vezes seguidas. Não aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Era um drone, era do tamanho de um monomotor. A chance de um troço do tamanho do monomotor atravessar 1.200 quilômetros dentro da Rússia, desde a fronteira com a Ucrânia, passando pela região de Moscou, Volgogrado e tudo mais, e ninguém vê, é nula. Certo? É nula. Não existe isso. Não foi um drone lançado desde a Ucrânia. Como eu disse, assim como a Argentina é basicamente uma mistura de pasto com deserto, a Rússia é uma floresta. Tem um canto ali, outro de montanha, um canto ali de pântano, um canto ali de estepe, mas essencialmente a Rússia é uma floresta. Então, na boa, essa história de que um drone entrou 1.200... Para começar, que drone ucraniano tem autonomia de 1.200 quilômetros? Vocês têm noção do que é um drone voar por 1.200 quilômetros? 1.200 quilômetros. Vocês têm ideia do que é isso? Levando peso da bomba? Essa história é completamente mentirosa. O que aconteceu foi que, muito provavelmente, alguém escondido nas florestas dos arredores, um sabotador, né, escondido na floresta dos arredores, como eu disse, a Rússia é uma floresta, levantou o drone e mandou ele para a escola, sabendo que era uma escola. Então a história toda contada pelo Ocidente é absurdamente mentirosa. Os 1.200 quilômetros, depois os ingleses, prevendo, né, tiveram a pachorra de dizer que, graças a tecnologias furtivas, o drone viajou 1.200 quilômetros sem ser percebido. Só não explicaram como essas tecnologias furtivas abasteceriam de gasolina por 1.200 quilômetros um drone do tamanho de um Fusca. Né? Aí essa tecnologia furtiva não explica, não. Então a história é mentirosa, certo? Não foi um ataque vindo dos valentes ucranianos contra uma fábrica de armas malvada, não. Foi um ataque lançado das redondezas contra uma escola, um colégio. Foi isso que aconteceu. E aí, falei, mas o que tem a ver a história que os russos não comentaram? Como eu disse, a lei de fake news, a pena é duríssima, duríssima, e já foi colocada em ação. Então, os jornalistas, donos de site, todos eles sabem que a lei existe e é cumprida. Ninguém arrisca, ninguém. No Telegram, as pessoas arriscam. Os grupos de Telegram mostraram as imagens dos adolescentes se divertindo e a bomba caindo do ataque em Kursk. Então os grupos do Telegram mostraram, mas a imprensa não deu um pio. Minto, num determinado momento a versão do RT em inglês falou o seguinte: segundo a CNN, aconteceu um ataque. O que é basicamente uma resposta inteligente, porque os russos não são como os brasileiros. Tem brasileiro que, se a CNN deu, então é verdade. Não, gente. A CNN é aquela empresa de mídia que na época da Primeira Guerra do Golfo defendia ardorosamente o ataque com base nas armas de destruição em massa, que nunca existiram, evidentemente. Então ela mente igual respira. Na Rússia, eles não acreditam na imprensa, nem na nacional, menos ainda no do Ocidente. Então dizer que a CNN disse é a mesma coisa que falar, estão mentindo. Que era uma maneira de acalmar, com certeza, o povo que viu as imagens pelos grupos do Telegram. Certo? Porque falar, CNN falou, CNN disse, CNN publicou, é a mesma coisa que dizer, estão mentindo. Então foi a única nota que saiu. E isso vale pro dia de hoje. Antes de vir para minha mãezinha, eu atualizei o feed, nenhuma notícia, não há na mídia russa sobre o assunto. Por quê? Não é censura. Tecnicamente, qualquer informação que não seja oficial é mentirosa. Como oficialmente nenhum canal tipo Russia Today falou nada, então não aconteceu. Logo, qualquer um que divulgar, tecnicamente está mentindo.
e vai ter que pagar. Então ninguém fala nada. Simples assim. Aí, gente, ontem eu fiquei muito preocupado. Estou preocupado. Porque se os russos estão calados, é porque o que eles querem mostrar não é a resposta russa em palavras. Eles querem mostrar a primeira justificativa da ação. É diferente dos turcos do Erdogan. O Erdogan falou demais nesse quase ano de conflito e não fez porra nenhuma. Por isso ele perdeu as eleições. O Putin, vendo isso, mas mesmo se ele não tivesse visto, o que muito provavelmente ele vai fazer? Ele vai responder primeiro e depois vai dizer para os russos qual pergunta ele respondeu. Porque a violência, gente, ela não é a resposta. A violência é a pergunta, a resposta é sempre sim. Então, tá claro para a Rússia hoje que eles vão ter que fazer um cordão sanitário no país 404 até Lvov. Ou seja, eles vão ter que sanitizar a Ucrânia inteira. A Ucrânia inteira. E aí o até começou a fazer um bolão. Quais serão os primeiros alvos a serem sanitizados? Teve muitas apostas em Odessa. Eu apostei em Kharkov, que já está em ruína mesmo, e Kiev. São as cidades sanitizadas. A Ucrânia hoje é um campo de teste de armas russas. Mas ainda tem muita coisa que a Rússia não testou. É uma oportunidade. Os russos, aí é uma coisa, os russos atacam de noite. Por que eles atacam de noite? Por um motivo tático, né? Mas principalmente porque os ucranianos usam crianças como escudo humano. Por exemplo, as estações ferroviárias, eles enchem elas com crianças, com a desculpa de ser parque, de atividade infantil. Então eles enchem as estações ferroviárias com crianças o dia inteiro. E aí, enquanto as crianças estão brincando, eles estão embarcando e desembarcando arma, equipamento e munição. E os russos não podem fazer nada, porque se eles fizerem, as crianças vão de arrasta. Então, os ucranianos usam crianças como escudo humano. E não tem nada que os russos possam fazer. Esse ataque de noite. Ontem, nós terminamos a live, eram 5 horas da manhã, hora de Moscou. Falei, gente, hoje não vai ter ataque. Eles não atacam de dia. Vai esperar. Né? A partir das 18 horas, hora de Brasília, aí sim já começa a pergunta russa. A resposta eles já têm. Vai ser sim. Como vai ser essa pergunta? Zircônica? Quinjálica? Fab 3000? Certamente termobárica? Não sei. Mas vai ser duríssimo. As pessoas que entendem mais que eu e têm empunhado no grupo falam assim, cara, dificilmente hoje a federação vai atacar os da OTAN. Mas certamente alvos do país 404 serão esmigaçados. Certo? E aí é questão de aposta. Muita gente falou Odessa. Faz sentido. Odessa é o que o Vladimir quer desde o início. Mas Kiev, o local de onde estão saindo os drones e as ordens, é um alvo. Kharkov tem que ser tomada.
E pode ser Lvov também, que é onde os ratos estão se escondendo. Pode ser feita uma desratização. Não sei, mas a resposta vai vir. E como eu disse, vai ser duríssima. Porque o camarada Vlad está guardando a notícia sobre os acontecimentos para mostrar a primeira pergunta e depois a resposta. Ó, gente, tá vendo essas cidades que existiam? Por que elas não existem mais? Por isso, isso, isso. Não é falar igual o Erdogan, ó, perdemos a paciência. E depois perdemos a paciência. Não. Ó, tá vendo por que a gente fez isso? Porque nós perdemos a paciência. É um método pedagógico que os russos, e mais importante que os russos, as russas compreendem. Eu vejo muita gente falando que as russas são bonitas, não, vamos casar com a Rússia. Eu já estive na Rússia. E realmente há muitas mulheres bonitas. E muito mais mulher do que homem. Mas, gente, a Rússia não é brasileira, não. Se vocês acham os homens russos ferozes, não queiram saber das mulheres russas. Principalmente as matrioshkas, as mães, babuchas, as avós. Essas vão querer sangue. E um governante bom tem que dar ao povo o que o povo quer. Certo? É a lei. Então, vai ser nessa noite ou na próxima? Não sei. Mas vai ser uma das duas. A pergunta. Que a resposta, como a gente já disse, é sim. Leider, em relação ao Estado cujo nome não podemos mencionar. Bom, em relação a esse Estado, o Majlis, que é o parlamento iraniano, aprovou a guerra. Certo? O presidente Said Ebrahim Raisi está autorizado a usar todos os meios para vingar as vítimas. E evidentemente a Guarda Revolucionária também. Mas coisas estranhas estão acontecendo. Uau, o tamanho desses abacaxi, né? Que são o seguinte. O Irã está terminando de fechar um acordo de ampla cooperação irrestrita com a Federação Russa. Coincidentemente, esse acordo as negociações estão sendo finalizadas e ele vai ser assinado hoje. Nossa, muita coincidência, né? Acordo de ampla cooperação com a Federação Russa. E a questão aqui não é se vai haver uma resposta, mas qual. Eu também desconfio que não vai ser uma resposta, vai ser uma pergunta. Agora, essa pergunta vai ser feita com o Fatah 2, o famoso hipersônico iraniano. Cara, eu creio que os israelenses são um povo pedagogicamente complexo. Eu fui professor há 20 anos. E tem os alunos com dificuldade, tem os alunos preguiçosos, mas o pior tipo é o que não quer aprender. Por motivos que às vezes não tem nada a ver com você. Não gosta da matéria, não gosta do pai, não gosta da mãe, não gosta da família, não gosta da vida, não gosta da escola. O cara não quer aprender. E aí, camarada, não tem nada que um professor possa fazer. Mas existem coisas que o Estado iraniano pode para induzir o aprendizado. E eu acredito que são essas coisas que os nossos irmãos persas farão. Promover aprendizado. O mundo está precisando, né? As pessoas estão muito ignorantes. Os países estão muito, né? Então, promover aprendizado é algo válido.
Como os iranianos vão promover esse aprendizado? Bom, né? Fatah 2, provavelmente. Uma ótima chance deles explicarem didaticamente aos israelenses a diferença entre palestinos e iranianos, entre crianças e homens, entre mulheres e soldados, entre vítimas e forças armadas. Parece que eles não sabem a diferença, né? Então vai ser uma ótima oportunidade para que essas coisas sejam melhor compreendidas. Porque, como eu disse, o problema no mundo é a falta de compreensão. Certo? Falta de uma educação libertadora. Então eu creio que o Irã, uma nação muito mais antiga, que é o Estado legítimo de 47, né? 48. Tem 2 mil anos de história, não, gente. Eu expliquei isso para vocês N vezes. O Estado de Israel é de 1947. E o Israel histórico. Bom, se ele tiver existido mesmo, teve uma vida curta de 200, 300 anos e foi extinto quando da invasão primeiro dos babilônios, depois dos assírios. Foi extinto. A civilização deixou de existir, não existe mais hebreus. A civilização hebraica foi extinta. Aí depois surgiu a civilização israelita, quando a elite, principalmente a elite sacerdotal, né, religiosa, judaica, que hebraica, os hebreus já estavam extintos, a elite judaica, a religião voltou e obrigou os camponeses que existiam a se converter e pagar impostos. É tipo crente, né? Você ganha dinheiro nos 10%. Mas mesmo essa civilização foi extinta. Certo? Mesmo ela foi extinta pelos romanos. Então não existe, somos o povo escolhido, fonte, eles mesmos. Nós estamos voltando. Voltando da onde, cara? Eles são polonês e alemão. Se estiver voltando, eles vão voltar para Varsóvia, vão voltar para Berlim. Certo? São europeus. Não está para onde eles vieram. Porque a coisa mais próxima dos hebreus foram os israelitas. E a coisa geneticamente mais próxima dos israelitas são os palestinos. Porque o povo nunca foi para o exílio, nunca foi para o cativeiro. Porque ninguém quer gente pobre. Para que você vai levar 1 milhão de agricultores para Nínive, na Assíria? Ou 1 milhão de agricultores para Babilônia, que é uma cidade urbana, uma cidade, né? Não vai, cara. Você não vai querer mais gente disputando terra, isso não existe. O povo permaneceu plantando, cuidando de gado, fazendo pequeno artesanato. Para o cativeiro foi a classe sacerdotal, né? E a elite política e econômica. Esses foram para o cativeiro. O povo sempre ficou. Então, assim como a cultura natufiana, mais pessoas que vieram do Irã e do Cáucaso formaram a cultura cananeia, e a cultura cananeia, mais preceitos urritas, como a ideia de Deus único, que ela não é hebraica. El, Deus, vem de Il, Deus, na língua urrita, que chamava-se mesmo de arianas. Então a ideia do Deus único nunca foi hebraica. A ideia do Deus único é indo-ariana. E só foi cimentada, porque tinha Deus e deusa, só foi cimentada depois da volta do cativeiro. A civilização hebraica era Deus e deusa, pai e mãe. A ideia do Deus único, pai, é do pós-cativeiro. Enfim, assim como a mistura de hebreus com babilônios deu origem aos israelitas,
E depois uma seita israelita virou cristianismo. A verdade aqui agora é que as pessoas que colonizaram o sudoeste da Ásia, dizendo que estavam voltando, eram europeus convertidos por Cáceres, no século IX, X, XI. Foram para a Europa Oriental, se transformaram em polonês e alemão, e tentam convencer o mundo inteiro, dizendo que a religião é igual ao povo. Não é, gente. Ser judeu não faz você pertencente a um povo. Não existe povo judeu, igual eu já expliquei muitas vezes. É igual o cara branco lá da Umbanda, do Candomblé, dizer que pertence ao povo iorubá. Não pertence, só pratica a religião. Ou, sei lá, gaúcho ou paulista, a californiana que segue o budismo, dizer que é nepalês. Não é nepalês, só é budista. Da mesma forma, os colonizadores não são hebreus. Eles praticam o judaísmo, eles são poloneses e alemães. São europeus. Correto? Mas é isso. As coisas serão esclarecidas, mesmo que a luz seja de bomba. Até mais.